This time, baby, I'll be bulletproof. Hoje a gente vai... Ih, eu esqueci de ligar o OBS. Pera aí, deixa eu ligar o OBS. Vamos fazer a claquetinha. Fazer a claquete porque geralmente é assim que funciona pra você sincronizar o áudio. Primeiro de tudo, eu preciso começar falando que eu não sou um expert. Eu não sou nenhum mestre da colorização no DaVinci. Por isso mesmo eu não quero entrar em tanto detalhe nesse vídeo aqui hoje. Eu preciso também falar que a cor que eu consigo dentro do meu vídeo, ela não tá simplesmente no que eu faço na pós, né? No que eu faço no DaVinci. Ela tá em grande parte em como eu gravo essa cena. Então, eu vou deixar aqui mais ou menos uma receitinha, de como que eu faço isso. Lente, câmera, luz, perfil de cor e etc. Meio que uma receita mesmo, pra vocês terem uma ideia de como que eu faço, porque acho que metade do trabalho tá fora do editor, entendeu? Pra ninguém ficar pensando também que eu sou um mago do DaVinci, quando na verdade, tipo, a grande maioria do trampo tá na captação. Então, capte bem, exponha do jeito certo, que geralmente não tem muito erro. A pós-produção, ela meio que vai junto com isso. O que eu faço não é uma coisa ideal de se fazer, tá? Mas o que eu faço eu pego o meu arquivo inteiro, né? Eu tô fazendo assim, mas não é ideal, tipo, mais uma vez, não é ideal, não faça isso em casa, cuidado. Eu pego o meu arquivo inteiro de gravação, então, sei lá, minha cabeça geralmente tem 25 minutos a 30 minutos. Eu pego tudo isso de gravação e eu primeiro boto a cor no DaVinci. Então, eu abro no DaVinci um projeto, na verdade eu vou abrir um projeto que eu já tenho, tá? Eu não vou criar um novo projeto. Eu pego esse arquivo inteiro e eu jogo no DaVinci, certo? Nesse caso aqui específico, eu não fiz isso. Até porque o caso que eu fiz isso de verdade, eu apaguei sem querer o arquivo porque eu sou nóia pra caralho. Eu fui abrir o DaVinci de novo hoje, ele deu media offline. Eu falei, porra, tá acontecendo? Aí eu fui lembrar que eu deletei, e eu não só deletei, como eu tirei também da lixeira. Então, a menos que tenha um submundo em que você tira da lixeira e ele vai pra esse submundo, eu não sei onde tá mais esse arquivo. Eu também, no mesmo dia, hoje mesmo, eu formatei o meu cartão pra gravar esse vídeo e lá dentro tava essa gravação. Então, o que eu tô usando aqui não é essa gravação de exemplo que eu queria estar mostrando, é uma outra, mas que também serve. Eu usei a mesma configuração de cor no DaVinci. O DaVinci, ele é um programa de nodes. Eu não sei qual é o nome específico desse tipo de programa, mas basicamente ele não funciona em layers, como é o Premiere, como é o Photoshop. Ele funciona em nódulos, acho que esse é o nome em português. Nódulos, basicamente, você tem uma progressão da esquerda para a direita. Então tudo que vai... É como se fosse realmente uma historinha que você conta por meio de cor. O que tá na direita tá em cima. É como se você pegasse a layer, né, do Premiere e fizesse isso aqui. Então essa aqui é a layer mais inferior, essa aqui é a layer mais superior, entende? É o mesmo conceito. Você vai abrir o seu Premiere, você tem ele aberto aqui. Se você não criou um novo projeto, você cria lá, é bem fácil. Você primeiro pega e arrasta pra cá, pra essa parte aqui do Premiere, né? Aqui em Media. Você vai ver aqui embaixo tem as certas seções do DaVinci e aqui embaixo é a Media. Pegou aqui, aí você vai pular o Cut e vai direto pro Edit. Tá? No Edit, você vai pegar o que tá aqui, aí aqui funciona igual o Premiere, mais ou menos. Você vai pegar o que tá aqui e arrastar pra timeline. Eu vou só fazer pra mostrar de exemplo, mas como já tá pronto o projeto, o meu já vai tá pronto mesmo, e foda-se. Basicamente, você vai pegar isso aqui, ou qualquer material que você queira realmente fazer a cor, e arrastar pra cá. A partir do momento que você arrastou pra cá, quando você clica em Color, aqui embaixo, ele vai mostrar na área de clipes, que tá aqui, logo aqui embaixo, que tem um novo clipe. Então, tipo, é como se cada clipe fosse um corte do seu vídeo, né? É assim que funciona. Então, vamos supor que você tem 14 cortes, você vai mostrar aqui no Premiere, na aba de Color, como 14 clips, certo? E aí, se você tem um pouco de experiência com Lightroom, você vai perceber que essa parte do DaVinci, ela é mais ou menos parecida com uma junção do Premiere com o Lightroom, né? Que aí você pode... É como se cada clipe fosse uma foto. Você pode nomear, colocar elas em grupo, colocar elas visivelmente diferentes pra você ter exatamente, tipo, sei lá... Às vezes você tem uma fotografia X aqui, mas você tem uma fotografia X ali que você quer fazer duas coisas diferentes. Então você pode separar esses dois grupos e aí fazer a edição conforme. Então é interessante dizer que o DaVinci, ele é, assim, uma super máquina, que ele pega os conceitos de vários programas, não só da Adobe, e junta tudo num programa só. Ele é um puta programa foda que eu não sei porque muita gente não usa. E de graça, inclusive. Esse porra de graça. Beleza. Aí, esses aqui, ó, essa parte aqui são os nodes, os nódulos que eu mencionei previamente que o DaVinci possui, certo? Então aqui a gente vai pegar um clipe, esse aqui mesmo, já tá selecionado. Aqui, como o meu projeto já tá pronto, ele meio que já tá feito. Eu vou só
replicar o que eu já fiz a partir do que tenho aqui. Então, se eu clicar em Alt D, ele esconde tudo que eu já fiz. Vamos começar pela base. A base, geralmente, é a parte onde você pega a sua cena e coloca um contraste inicial. Vocês vão ver que na base, nessa primeira parte aqui que a gente vai fazer, dá pra ter muito progresso já, tipo, no primeiro nódulo, nos primeiros, sei lá, 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto que você faz de tratamento de cor. Então, o que eu faço na base, geralmente? A gente vai em Primary Wheels e vai em Lift. No Lift, a gente abaixa, porque o que você quer fazer nesse começo é dar um contraste inicial, certo? Então, colocar o Lift para baixo significa você tá trazendo os pretos para baixo. Se a gente for ver aqui no Ctrl+Shift+W, na waveform, você vai ver que a parte aqui, ó, do 128, que é geralmente a parte onde está mais escuro, ela vai descer. Ela vai descer pro 0, tá vendo? Ó, -3, -4, -5, -6. Então você vê que aqui, só aqui a gente já tem uma boa mudança já no nosso quadro, tá vendo? Beleza, além disso, eu costumo dar um pouco de ganho aonde eu quero. Então o ganho, ele é basicamente os highlights, né? Ele é a área mais clara da sua imagem. Então a gente pode dar uns highlights aqui assim, ó. E o gama. O gama, ele é meio que tá no meio, né? Ele seria o midtone ali da sua imagem. Então dá pra mexer nele também. Mas aí, tudo que eu tô fazendo aqui tem sim um pouco de gosto, mas é interessante você entender o que você tá fazendo, né? Então, tipo, Lift, Gama e Gain, eles representam meio que os highlights, midtones e shadows. Só que assim, tem uma diferença entre Primary Wheels e o Log, né? O Primary Wheels, ele meio que engloba mais coisa. O Log, ele vai ser um pouco mais preciso. Então, tipo, ele vai mexer... Então, por exemplo, aqui a gente já tem realmente a nomenclatura que eu falei antes, porque eles são parecidos, mas o Shadow, Midtone e Highlight diferem do Lift, do Gamma e do Gain, porque esse primeiro que eu mencionei, ele é mais específico, né? Ele mexe mais precisamente na parte da imagem que você quer. Então, se a gente for no Highlights, ele vai mexer só no Highlights. Então, beleza. Na base, eu também costumo mexer um pouco no contraste, que vem aqui embaixo. Então, se você colocar um pouco pra cá, ele vai aumentar um pouco o contraste. E eu também gosto de mexer no pivô. O pivô, o que é? O contraste, você tem a diferença entre o claro e o escuro, certo? O pivô, ele vai, tipo, elevar a parte mais clara ou elevar a parte mais escura. Então, tipo, se eu quero um contraste que traz mais o claro, eu aumento. Mentira, eu diminuo. Se eu quero um contraste que traz mais o escuro, eu aumento, entende? Beleza, aqui a gente tem mais ou menos a base já pronta. Então, se você for ver no Ctrl D para apagar e para reacender o Node, você vai ver que, cara, já tem, 50% do nosso trabalho já tá feito aqui, né? Isso é o que geralmente se chama uma correção primária. A correção primária, ela vai corrigir meio que o todo. Existem mais coisas que compõem uma correção primária, tá? Isso aqui foi só contraste, mais ou menos. Mas, por exemplo, se você quiser neutralizar as cores de uma imagem, então, por exemplo, você está vendo que a imagem tem muito vermelho, então aí você vai ter que colocar um pouco mais de azul. Então, existem modos de você fazer isso, e isso faz parte da correção primária, né? Que é você corrigir o todo da imagem primeiro, primária, tal, faz sentido. E ela se chama primária também porque tem a secundária, né? A correção secundária, ela é um conjunto de correções que você faz no seu quadro que são mais específicas. Então, imagina que, tipo, atrás de mim ali, sei lá, tinha uma roupa vermelha estourando, assim. O que eu poderia fazer é pegar, selecionar esse vermelho, né? Existem modos de você fazer isso, eu vou mostrar rapidinho como é que você faz. Pegar esse vermelho, selecionar só esse vermelho, isolar ele e diminuir a saturação ao longo do quadro. Nessa minha correção, o que eu gosto de fazer, porque faz sentido com a cor que eu quero colocar, é mexer na minha boca. Porque eu, pessoalmente, nesses quadros, eu acho que a minha boca, ela se destaca muito, ela acaba se destacando muito. Só dar um exemplo aqui, essa aqui é a cor que eu tenho e essa aqui é a correção que não tem boca. Quer dizer, é a boca que não tem correção. Faz sentido? Tá vendo que a minha boca, ela fica muito rosa? Então eu gosto de dar essa correção focada, né, na minha boca, no caso. E como é que você faz isso, né? Eu vou vir aqui nesse conta-gotas, eu vou clicar aonde eu quero selecionar e arrastar. Beleza. Aí, o que eu faço? Eu pego essa varinha mágica aqui e eu mostro aonde que está selecionado agora. Então tá vendo que ele vai selecionar pela cor, só que a minha boca não tem a única cor no quadro, tipo, ela tem essa mesma cor em outros lugares, que são, tipo, mais ou menos meus olhos, mais ou menos a minha sobrancelha, beleza. E aí, o que dá pra fazer é você
justificar um pouco mais, isolar um pouco mais a sua parte que você quer. Então, aqui embaixo a gente vai mexer, ó, tá vendo? Na saturação a gente pode mexer e ele vai mudando. Aqui é um pouco mais de olho também, mas se você souber o que cada barra dessas faz, fica mais fácil entender o que você precisa para isolar, entende? Então, por exemplo, aqui na luminância eu posso colocar um pouco mais para baixo, porque eu quero realmente só o meu lábio de baixo. O meu lábio de cima ele não precisa muito, porque ele não aparece muito. Então, beleza. Aí agora a gente já tem ele selecionado, certo? Tá vendo aqui, ó? Tá só a minha boca aqui selecionada. Mais ou menos, né? Tem um pouquinho do meu dedo e tal, pá, mas isso é irrelevante por enquanto. Dá sim pra você isolar isso, tem jeito de você isolar, mas eu não vou fazer isso agora, é só um negócio bem rápido pra mostrar pra vocês. Aí beleza, a partir do momento em que eu isolei a minha boca, eu posso alterar ela. Então basicamente o que eu fiz? Eu diminuí a saturação. Eu diminuí a saturação aqui, mais ou menos em 42. E aí ela ainda tá um pouco rosa, eu não quero isso, né? Eu vou colocar ela um pouco mais pro vermelho ou pro verde, quer dizer, pro vermelho ou pro laranja. Aqui já fica um pouco mais aonde eu quero chegar. Então, se você for ver aqui, se eu ligar e desligar, tá vendo que muda a minha boca? Eu vou até tirar um negocinho, tá vendo? Ela fica mais uniforme, ela fica mais parecida com o total, né, com o todo. Essa é a minha correção secundária para esse quadro, tá? Tenha em mente que, tipo, correção primária e correção secundária, elas servem para toda vez que você for mudar a luz, o cenário, tudo que você tiver fazendo dentro do quadro, essas duas coisas elas vão mudar, tá? Não dá para você fazer um filtro total, um filtro geral que fique de uma maneira adaptável para tudo, entende? Então, por exemplo, esse tipo de correção eu sempre guardo para quando eu for fazer o meu quadro de sempre aqui, que eu coloco a luz, fico contra a janela. Então, para esse tipo de cenário, eu sempre vou ter esse tipo de correção, né? A gente fez a nossa correção primária, a gente fez a nossa correção secundária. Agora, vamos aplicar o nosso LUT, né? Ou vamos aplicar, no caso, a nossa cor de verdade, que é aí que a magia acontece. Então, essa parte, na real, é um pouco mais difícil. Eu vou criar um novo layer aqui, ó, só para vocês verem como é que tá. Então, o que eu costumo fazer é, eu gosto muito de azul e a minha parede atrás, ela é azul. Então, o que eu faço? Primeiro eu venho aqui, ó, nas curvas, e aí eu venho em Hue versus Hue. Hue versus Hue, ele vai mudar o tipo de cor que tem. Se eu clicar aqui, você vai ver que ele vai selecionar o azul, certo? Porque a minha parede é azul. Aqui no azul, o que eu faço? O do meio que eu selecionei, eu vou mudar, certo? Eu costumo mudar um pouco para cima e também aumentar um pouquinho esse range aqui, ó, porque eu sinto que fica melhor. Então aqui eu costumo colocar um pouco mais para cima. Eu tô usando como referência o que eu fiz porque eu não lembro de cabeça o que eu fiz. Então beleza. Aí, além do Hue versus Hue, a gente tem também, se eu não me engano, Hue versus Sat. Nesse caso, eu mexi no Hue versus Sat para diminuir a saturação de uma certa cor. E essa certa cor é esse negócio aqui que tá aqui atrás da janela, né? E na real eu só caguei nesse ponto porque eu não gravei de noite. Então quando tá de dia, bate o sol e aí faz com que essa cor apareça. E eu não gosto disso. Então o que eu faço? Eu seleciono isso aqui, aumento um pouquinho o range para dar um pouco mais de impacto. E aí eu diminuo. Então tá vendo que quando eu selecionei ali atrás, ele também selecionou a minha pele, porque as cores são mais ou menos parecidas. E o que dá para fazer? É só você não colocar muita pouca saturação. É só realmente tirar um pouquinho, tá vendo? Deixa eu só ver se eu tá... Ih, caralho, tá meio errado isso aqui, na verdade. Beleza, tirei a cor, mudei algumas cores, ainda não tá como eu quero. Eu sei que eu quero uma coisa um pouco mais azulada. Então eu vou mexer no Gamma, que é... O Gamma, ele pega meio que a parte inteira da imagem, não só os pretos, não só os brancos. E eu vou colocar ele um pouco pra baixo, que é onde tá o azul, tá vendo? Tá, aí a gente vai mexer um pouco no log também. E nessa parte, na verdade, eu gosto de ficar brincando, cara. Porque, tipo, eu não vou conseguir exatamente como tava aqui em cima. Tá, não tá igualzinho, né? Mas é basicamente isso. Se você mexe muito aqui assim, ó, começa a ficar meio cabreiro. A não ser que isso seja o que você quer. A ideia é sempre você mexer de pouquinho em pouquinho, para você conseguir ter o resultado mais sutil, né? Tá, aí a gente vai aqui no Hue versus Hue para mexer um pouco mais na pele também. Então o que a gente pode fazer? Ó, eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó, selecionar a pele e aí estica um pouquinho só para dar um pouco mais de espaço para isso aqui.
Aí o que você vai fazer? Você vai jogar um pouco pra cima, porque tá vendo que a minha pele tá um pouquinho amarela? Esse meu óculos, ele amarela as coisas também, então por isso que eu tiro ele. Dá pra você colocar um pouco mais pra cima pra fazer um pouco mais de vermelho. Se você coloca pra baixo, tá vendo que fica verde? A galera fica parecendo o Hulk, maluco. Bom, o look, ele não tá exatamente igual como eu queria, mas basicamente são esses os princípios da cor pra vocês fazerem a cor. Então, tipo, vocês querem fazer alguma coisa um pouco mais específica nos pretos, brancos e no meio, mexe no log. Se você quer um pouco mais de mistura, mexe no primary wheels. Mas, assim, é um campo aberto, você pode mexer o quanto você quiser, você pode testar o quanto você quiser, e eu acho que é até bom, tipo, eu até incentivo o pessoal a testar bastante pra vir a conhecer um pouco mais do programa. E aí, o que eu gosto de fazer no final é colocar duas coisas. Uma vinheta, tá? Que é aquele quadrado preto nas bordas, com um pouco de opacidade e de feather. E eu também gosto de fazer um contraste a mais. Então, o que eu faço? Aqui, ó, pra você criar isso aqui, ó, tá vendo que quando eu aperto em Ctrl D, tem essa sombra aqui a mais, ó? Então, essa sombra aqui a mais, eu vou fazer aqui pra vocês pra mostrar, mas ela é fake. Eu faço aqui no programa e foda-se. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui em Window. Aí, aqui na Window, a gente pode pegar o gradiente, se não me engano. Cria um novo gradiente, renomeia ele pra gradiente esquerdo. Beleza. Aí, aqui a gente tem o nosso famoso, né? Que aí que a gente pode fazer aqui. Ele vai girar aqui na vertical. E aí, a gente aumenta isso aqui, se não me engano, a intensidade. Ô, caralho. Aí, ainda não tá feito, né? Porque a gente precisa mexer no preto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir aqui. Acho que no gama, acho que é melhor. Aí, diminui no gama aqui, ó. Tá vendo que ele faz um contraste a mais? Então, é só pra ter um contraste a mais, pra, tipo, ter um pouco mais de claro e escuro bem entrelaçado. E é só um brilhinho, assim, que eu gosto de colocar. Além da vinheta, né, que é esse círculo, a gente faz do mesmo jeito. Clica aqui nesse lugar, clica aqui em, se não me engano, Circle. Aí no Circle você vai dar reverso. Aí ele vai criar um Circle aqui, né? Vou até deletar esse aqui só pra vocês verem. E aí quando ele cria esse círculo, você pode aumentar ele aqui, aumentar ele aqui. Aí você vem em gama e diminui. Opa! Diminui a intensidade. Aí você vai ver que, se a gente for ver aqui, ó. Tá vendo que, já diminuiu bastante no caso, tá vendo? Ó, opa. Aqui, ó. Aqui no caso tem muita vinheta. Eu vou só diminuir um pouquinho isso aqui, porque senão vai ficar ridículo. Ó, fica um pouco mais soft. E aqui você pode aumentar um pouco mais. Aí não fica tão ridículo assim. Calma aí. Aqui. Tá vendo? E tudo isso, tudo que eu faço na pós-produção da cor é para você isolar aquilo que você quer que o espectador veja. Então, nesse caso específico, o foco sou eu, né? O foco é a minha pessoa. Então, eu faço de tudo para ter um foco um pouco maior em mim. Então, a vinheta, esse contraste a mais, a cor para destacar o contraste total, para destacar mais a minha pessoa. Vocês veem que é um programa muito fácil de se mexer, é só realmente entrar e fuçar um pouco. E aí depois, inclusive, né, quando você quiser exportar isso, você vem aqui em Deliver, né? Skipa o Fairlight, skipa o Fusion também. Você vai clicar em Deliver e aqui você vai ter as opções de exportação. No meu caso, como eu tô fazendo da maneira errada, você não deve fazer dessa maneira, eu exporto em MP4, em H264. Mas, se você estiver transportando para o Premiere, você vai querer fazer em QuickTime Uncompressed. Por quê? Porque quando você faz isso, você transporta de volta o que você trouxe do Premiere para de volta do Premiere, você não vai fazer com que a sua footage ela comprima. Porque quando você comprime, você perde qualidade. Então é como se você tivesse renderizado duas vezes. Quando você seleciona Uncompressed ou sem compressão, você faz com que não exista muito não existe, entre aspas, essa renderização, então você acaba não perdendo tanta qualidade. É mais ou menos assim que eu faço a cor. Não ficou exatamente como eu queria que ficasse, mas eu acho que deu pra entender como que eu faço, né? Não é difícil, tá realmente mais atrelado a como eu capto essas coisas e não como eu realmente edito, mas só pra vocês terem uma ideia e talvez começarem a mexer um pouco no DaVinci, como eu também tô começando a mexer agora, né? Eu não sou nenhum expert em cor, mas tá aí. É isso aí, um beijo, até a próxima.